Muito obrigada pela presença de todos. É uma honra realmente poder estar aqui com vocês. Na verdade, o trabalho de hoje, ele é muito mais uma reflexão, como o Ardelo bem colocou, né? Eu trazer para vocês algumas reflexões, mas elas foram assuntos que permearam bastante o meu as minhas últimas semanas, têm permeado bastante os meus pensamentos. Então, eu vou compartilhar com vocês, na verdade, algumas leituras, alguns estudos que eu vim fazendo, e confesso que realmente, Luiz, se a gente fizer essa pergunta, né? Gratidão. Nós somos gratos? Vocês são gratos? No primeiro momento, a gente quer acreditar que sim, né? E somos. Tenho absoluta certeza que somos, né? Estamos nesse caminho desse aprendizado, né? E Luiz, você colocou que eu atuo na área de orientação, de carreira, etc. Eu trabalho, na verdade, com a área de humanas. Na minha atuação nessa área, eu trabalho com pessoas, né? Eu tenho me deparado diariamente com muitas pessoas dos mais diversas idades, faixa etária, né? É, Homens, mulheres, jovens, das mais diversas profissões, condições econômicas, né? E muitos jovens realmente instáveis, desencontrados em suas carreiras, em seus ideais, muita gente insatisfeita com o que tem, com o que não tem, e até com aquilo que acha que gostaria de ter, né? E não é raro, não, né? A gente encontrar pessoas muito equivocadas, né? No próprio conceito que elas têm do real valor do que é sucesso e do que é felicidade. Porque felicidade e sucesso é o que todos nós buscamos, não vamos ser hipócritas, né? Mas qual é a medida de sucesso? Qual é a medida de felicidade, né? E a gente se perde nesses conceitos todos, né? Eu percebo que realmente a nossa organização e papel na sociedade nem sempre é tão clara. Muitas vezes a gente não tem nem ideia, né, de como a gente dirigir a nossa vida pessoal, profissional, familiar, financeira, né? Em especial quando se envolve expectativas, expectativas minhas, expectativas dos outros, né? E na ânsia de resposta, a gente vive a se perguntar: qual é a minha meta de vida? Quem eu sou? Por onde caminhar? Quais as escolhas que eu devo e que eu posso fazer? Né? O que realmente faz sentido para mim? Então, o ser humano, ele se perde nessas tentativas da vida, exatamente por não saber quais os seus valores, né? Eu vou frisar algumas palavras, porque são palavras que vão permear a nossa conversa de hoje. Então, eu disse, a gente não sabe quais são os nossos valores, por nós não conhecermos as nossas reais motivações de alma. O que realmente motiva as nossas ações? O que realmente motiva aqui, ó? Porque motivação é o que motiva a minha ação, né? Então, o tema gratidão, eu encontrei, pelo menos para mim, tá? Nos estudos do tema gratidão, que veio caindo para mim, tá? Muitas respostas para mim mesma, tá? Então, a conversa de hoje, a reflexão de hoje, eu tenho como pretensão esse bate-papo só ajudar na nossa compreensão desse referencial, ok? Então, vamos lá. É muito importante a gente começar sempre com o significado, né? Qual é o conceito das palavras? Porque quando a gente não consegue entender as palavras, a gente entende e aplica isso de uma forma muitas vezes
não muito correta, né? De forma equivocada, e passa isso para frente, né? Isso é o que é perigo, tá? Então, a gente foi buscar no dicionário, obviamente, qual é o significado da palavra gratidão, né? Ela tem um significado de qualidade de quem é grato. Olha as palavras, eu vou frisar. Qualidade de quem é grato. E não apenas ao ato em si de devolver o que foi recebido. Isto é, não se limita a um ato de recompensa de valores éticos, porque muitas vezes essa recompensa, devolver, né? Ela está muito atrelada a padrões comportamentais, sociais, convencionais da educação, enfim, né? Esse sentimento, olha lá, gratidão é um sentimento de reconhecimento experimentado por uma pessoa em relação a alguém que lhe concedeu algum favor, um auxílio ou benefício qualquer, né? Agradecimento, reconhecimento, etimologia. Ela vem do latim gratia, né? Que significa o quê? Tá? Vou só adiantar aqui uma tela, tá? Gratia, de graça, vem da palavra graça, bênção, ou gratos, de agradável. Portanto, nós podemos nos sentir, gratidão, vamos atrelar a sentir, né? É um sentimento, então, podemos nos sentir gratos sem a necessidade de reconhecimento ou de a presença de um interlocutor, né? Mas no obrigado sempre tem um outro interlocutor, não é verdade, né? Então, olha lá, existe uma diferença entre gratidão e obrigado. Eu não estou dizendo que nenhuma das duas é válida, muito pelo contrário, tá? Mas a gente precisa saber exatamente como aplicar isso na nossa vida, né? Porque quando eu consigo aplicar isso e reformular e ressignificar tudo isso, a minha atitude para com o próximo, para com a vida, muda, né? Então, o que é obrigado? O significado do obrigado é uma expressão. Olha isso, é uma expressão que está atrelada a uma obrigação de retribuição ao que foi recebido, né? Então, ela vem do particípio de obrigar, que ela está presente no verbo latino obligare, né? Ligare, vincular-se através de unir-se, ligar-se. Na verdade, ele é um ato de agradecimento e reconhecimento, mas, como eu disse, está muito vinculado lá a uma imposição, né? A uma convenção moral, uma obrigação de retribuição àquilo que foi recebido. Então, gratidão é diferente de obrigado. Gratidão é um sentimento, né? Que, na verdade, como você bem falou, Luiz, nós desconhecemos seu real valor e a gente emprega de forma errônea. Então, se gratidão é um sentimento, essa sensação experimentada aqui dentro, essa sensação experimentada de gratidão, ela não está relacionada com uma coisa ou uma ação específica, pontual. Gratidão é um sentimento muito mais amplo, porque gratidão é um estado de alma. É um estado de alma em relação a todas as experiências da vida por si só. Mesmo as experiências ruins, porque ela é uma experiência. Esse estado de gratitude da alma, ela vem de uma consciência profunda, né? Consciência do quê? Dos valores das coisas, dos valores das pessoas, dos valores dos acontecimentos, de tudo que nos cerca, né? Então, quando a gente tem uma mente consciente, a mente consciente valoriza o aprendizado, né? Então, para eu entender, olha lá, é um processo mental, para eu entender, eu preciso do meu campo racional, né? Então, entender, compreender, valorizar esse aprendizado que eu recolho de todas as experiências da minha vida, atual e pregressa, porque o que eu sou hoje, eu sou uma soma de todos os pequeninos retalhos que eu venho recolhendo ao longo de toda a minha existência.
Mas eu não cheguei aqui, não fiz isso tudo sozinha. Não. Se eu não tiver esse reconhecimento, e eu não entender a importância que todas, absolutamente todas as pessoas, todas as situações, todas as experiências foram extremamente importantes, porque cada um dessas vivências faz parte deste eu, né? Então, a pessoa que fez, olha que interessante, na gratidão, a pessoa que fez a ação, ela se sente como? Feliz. E a pessoa que recebeu, também, né? E por se sentir feliz e não desejar reter somente para si, ela repassa esse saber para os outros, que compartilha com os outros, e esses outros com outros tantos, e assim sucessivamente, né? Então, a gratidão, ela é como algo, na verdade, né, que a gente pode atribuir, como ela colocou, como foi colocado inicialmente, uma coisa nobre, né, uma coisa, é uma bênção, tá? Ela traz por si só, a gratidão traz por si só uma série de outros elementos, uma série de outros sentimentos nobres também. Quais são os sentimentos quando a gente tem realmente gratitude, gratidão no coração? O que vem? Não cabe mais nada, né? A não ser compartilhar de forma incondicional. A gratidão no coração, né, traz alegria, porque aqui dentro tem espaço, né, para empatia, para generosidade, para compassividade, para o altruísmo, para indulgência. Então, nesse espaço da gratidão, tem a prática sincera do amor, né? Tudo isso, na verdade, são coisas que Jesus vem nos chamando para compor esse reino interno nosso através de tudo isso. Isso é construir o reino aqui dentro do nosso coração, mas esse é um trabalho intransferível. Eu não posso transferir para uma outra pessoa, é meu. Eu estou sozinho nessa, né? Estou sozinho nesse compromisso, porque sem a ajuda de todos que estão ao meu lado, eu jamais conseguiria. Não existe isso, né? Muito bem. Todo o meu estudo, todas as minhas leituras, né? Em especial nessa última semana, porque eu venho trabalhando nesse tema já há umas 4 semanas, né? Então, nas últimas 2 semanas, eu foquei muito nas obras da Joana de Ângeles, em especial nesse livro maravilhoso, né? Faz parte da série psicológica da Joana de Ângeles, composta por 16 livros, né? Psicografada por Divaldo Franco, tá? E a Joana, ela traz algumas contribuições extremamente significativas. Olha só, ela diz assim, a consciência, de novo, é uma consciência, é um sentimento. A consciência da gratidão, ela é um resultado, uma expressão do amadurecimento psicológico do indivíduo. Que raio de amadurecimento psicológico é esse, Gislene, né? O que é amadurecer? Vamos compreender aí. Amadurecer, como tudo na vida, né? É eu me preparar, é eu estar preparado para enfrentar os desafios da vida. Amadurecer é isso, passo a passo, né? Eu não dou saltos. Na vida não existe saltos, tá? Passo a passo. Essa maturidade emocional, aprendendo, né? Através de todas as experiências, aprendendo a alinhar, aprendendo a equilibrar, a ajustar o pensamento, as emoções e as ações. Simples assim, né? E ela continua. Um grande obstáculo à gratidão madura é o hábito de esperar-se resposta ao ato gentil, de aguardar-se que o outro, o beneficiário, ele reconheça o que recebeu e que ele retribua, né? E ela continua, à medida que os sentimentos superiores da alegria e da gratidão apossam-se do indivíduo, curam-se os males que o afligem
no longo do percurso da imaturidade psicológica, libertando dos conflitos que deterioram o comportamento. Nós estamos nessa imaturidade psicológica ainda. Todos nós, senão a gente não estaria aqui, né? Então, resumidamente, o que a Joana quis dizer com tudo isso? Tá? Esse passo a passo, né? Ela traz assim, vamos colocar nesse contexto. Então, tentando vocês imaginar, porque eu não consegui achar nenhuma figura para trazer para vocês. Mas tenta imaginar, tá? Nós passando por todas as fases, né? Desde a fecundação, vocês lembram? Né? Pelo processo de crescimento no ventre materno, pelo período da infância, e ainda a gente está numa fase de maturidade, tanto cognitiva quanto emocional. Só que a gente segue pelo caminho da juventude, da vida adulta, até chegar no momento atual. Quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes? Já passamos por isso. Tem outros tantos vindo, né? Mas se eu faço todo esse processo, jovem adulto, adulto maduro, né? E sem a devida consciência de gratidão por tudo que nós somos e que nos vem sendo oferecido, oportunidades que nos vêm sendo oferecidas para a gente fazer direito, né? Tá certo, eu poderia falar, puxa vida, mas eu queria ter conhecido tudo isso, inclusive ter estudado tão a fundo as leis divinas há alguns anos atrás, mas eu não olho para trás, eu olho para frente, é daqui para frente, né? O que eu vou fazer com o meu conhecimento a partir de agora, né? Então, essa gratitude, ela tem que vir por todas as pessoas que me antecederam, né? Por todas as que me ajudaram a construir a minha existência. Simples assim, gratidão. Né? E se eu não tiver essa atitude de gratidão, eu corro o risco de passar por esses diversos estágios da minha vida, de que forma? Sentada em berço esplêndido, né? Só recebendo, só acumulando favores, né? E é exatamente nesse terreno psicológico que a Joana, ela diz que é um terreno psicológico frágil, né? Cheio de buracos, pedregulhos, espinhos, que a ingratidão, ela encontra espaço para se alojar, para se instalar. Vocês se lembram da parábola do semeador? Né? Conta-se que um semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Quem são esses terrenos? Né? O terreno onde você simplesmente joga sem perceber onde você está jogando. Cai ali, cai acolá, verdade? Os pássaros vêm e comem. Um terreno que não foi trabalhado, não foi cuidado, cheio de pedras, outro cheio de espinhos, verdade? Né? Então, que terreno é esse? O terreno é aqui dentro. Esse terreno é aqui dentro de nós. Né? Então, há real noção, tá? de valores do que nos é oferecido ao longo da nossa vida, e é oferecido de forma gratuita, tá? Ao longo da nossa jornada evolutiva. A gente só adquire essa noção de valor quando? Quando a vida me convoca a protagonizar. Quando a vida me convoca, agora faça a sua contribuição pessoal. Né? Então, necessariamente, nós devemos passar por todas as experiências que nos chegam, agradecidos, tentando entender, não por que isso tinha que acontecer, mas o que é que eu tenho que aprender com tudo isso? Mas está tão difícil, né? Então me dê, Senhor, forças, me dê muita luz, me dê discernimento, me dê forças, porque o Senhor sabe que eu tenho essa condição, mas eu sou tão fraco, eu preciso disso. Isso é um exercício de humildade. Aí sim, porque Deus escuta, mas Ele escuta o quê? O que eu estou pedindo? Então, é isso, eu vou passando pela vida, experimentando, experienciando os diversos papéis, forjando esse metal bruto que somos, né? Abastando as imperfeições, na verdade, aparando as arestas que incomodam, que machucam,
Aí a gente lembra da figura do porco-espinho. Porco-espinho, aquele cheio de espinho, não machuca ele. Esses espinhos machucam quem? Né? Quantos espinhos nós temos que precisamos realmente cuidar? Tá? Às vezes eu preciso cuidar desses espinhos, não tirá-los, mas ressignificá-los. Porque eu posso transformar este metal bruto em algo muito mais virtuoso. E aí eu mudo o quê? O valor. Percebe? Somos nós, né? Muito bem. Então, claro que nós estamos falando de gratidão, como tudo na vida, para ficar um pouco mais compreendido e muito mais impactante, eu preciso ter o oposto dele, o contraste. Tudo na vida é uma questão de contraste, né? Então, qual é o contrário de gratidão? Gratidão, né? E o que é ser uma pessoa ingrata? Né? A pessoa ingrata, ela não reconhece o bem que a vida, não são as pessoas tão somente, o bem que a vida, que a existência está proporcionando a ela. Então, é o bem que lhe é oferecido e a ajuda que está sendo ofertada. O sentimento de gratidão, tá? Eu vou usar aqui hoje uma figura que eu já usei numa apresentação anterior, mas eu acho que ela é bastante, ela traz, assim, representativa, então eu achei bem oportuno repeti-la, né, dentro de um outro contexto, tá? Então, esse sentimento de ingratidão, todos nós temos. Todos nós temos, alguns bem mais trabalhados, outros nem tanto, mas todos nós temos, porque nós tivemos que passar, para chegar onde estamos, tivemos que passar por toda essa fase, né? É a mesma coisa a perfeição, né? O que é a perfeição? A perfeição ainda não existe. A perfeição é uma soma de coisas imperfeitas que foram sendo melhoradas. Melhorou? Pois é, mas surge um outro contexto, uma outra, que já não é mais aquilo. Tá? Então, a gente tem que encontrar também, né, o verdadeiro significado dessa perfeição. Mas vamos lá, senão a gente se perde. Esse sentimento de ingratidão, ele traz junto outras sensações. Aí nós estamos falando de sensações, né? Como, por exemplo, narcisismo, superioridade, inveja, raiva. Presta atenção nessas sutilezas, porque às vezes é difícil. A gente sabe que tem, mas às vezes é até difícil de nomear, né? Narcisismo, superioridade, inveja, raiva, arrogância, vaidade, ressentimento, revolta, soberba, presunção. Olha os frutos, os galhos que vão subindo de uma forma muito sutil e vão se escondendo, né, no meio das folhagens, a gente não percebe. Então, o sentimento de ingratidão, que ela veio lá de baixo dessa raizinha aqui, ó, lembra do Livro dos Espíritos, né? Esqueci o número da questão, mas no Livro dos Espíritos fala lá, qual é o pior de todos os males? O egoísmo. Então, a gente tem que cortar o mal pela raiz. O que é o egoísmo? Enfim, o sentimento de ingratidão, filha do egoísmo, uma das filhas do egoísmo, né, traz junto todas essas sensações de revolta e podendo conter esse lado aí do narcisismo e inveja. Mas o que é ser narcisista? Narcisista é aquele que acredita que ele deve ser tratado de que forma? Com deferência, de forma diferente, com consideração, com tolerância. Por quê? Porque ele se acha alguém muito especial, né? E todos que o cercam existem apenas para quê? Para lhe servir. Né? Então, é interessante porque essa sensação de querer ser especial traz o quê? Esse ar de superioridade. E se eu me sinto superior, qual é o meu posicionamento na vida? Eu tenho que estar em alguma posição. Se eu sou superior, todo o resto é, né? Grandiosidade, né? Então, é difícil satisfazer o narcisista, pois nunca nada está bom para ele, né? Enfim, e aí, continuando, né, nesse ambiente psicológico, né, de pensamento, de sentimentos, de insight, de sensação, de emoção, definitivamente não tem espaço para, por exemplo, empatia não sobra.
não sobra espaço. Nesse ambiente, empatia é um bichinho indesejável, né? Então, a ingratidão, ela atrai energias tão pesadas como ela, como ela própria, a raiva e o ressentimento. Vocês querem ver quando surge esse sentimento de raiva, ressentimento, ingratidão, inferioridade, tudo junto misturado, né? O ingrato, por exemplo, né, e o narcisista, quando ele recebe algum favor, ele não consegue ver no outro que o ajudou, alguém, ele não consegue ser grato. O que ele vê nessa outra pessoa que o ajudou? Pô, o cara é capaz, ele pode, ele sabe, né? E isso torna uma pessoa que é superior como? Ela se sente como? Inferior. Então, ela entra com qual processo? De arrogância. Porque ninguém é arrogante. A gente usa da arrogância para tentar mostrar uma coisa que a gente, na verdade, não é, né? Então, existe essa sensação de admiração, mas de inveja também. E aí, por aí vem gratuitamente o ressentimento, né? Mas por quê? Pelo que o outro tem e que eu gostaria de ter. Muitas vezes, eu não quero aquilo que você tem, eu quero aquilo que você tem que me faz falta, né? Então, essa reação negativa em relação à ajuda recebida, ela demonstra o quê? Uma imaturidade emocional que todos nós carregamos, né? Então, vem baixa autoestima, revela o que tudo isso? O nosso caráter, a fragilidade do nosso caráter. E por último dessa tela, observe o seguinte: a experiência da ingratidão, a referência aí, ela é todinha só da pessoa que foi auxiliada. Nunca é quem auxiliou, percebe? Por isso que é difícil o quê? A troca, a continuidade, né? Mas, que bom, vamos virar essa chave, né? Tô ficando cansada também. Então, vamos lá. Virando a chave, o exercício da gratidão, né? O exercício da gratidão, com ele, vai aos poucos transformando a ação da troca interessada, né? Porque a gente está muito acostumado, a humanidade toda está muito acostumada a não repartir. Ela tem dificuldade de repartir o que ela tem. E que, na verdade, nos foi dado, que, na verdade, foi nos concedido como empréstimo. Mas a gente toma, né, como se fosse nosso. E aí é onde a gente se perde, né? Hábitos e comportamentos em nós tão arraigados que vêm já lá, né? Sabe, nós somos herdeiros de nós mesmos, de todas as nossas existências pregressas, tá? É muito difícil, mas é muito difícil mudar, porque a gente não percebe, é muito sutil. E normalmente a gente não se dá conta, e a gente só se dá conta quando alguém dá um feedback, quando alguém chama atenção, quando alguma coisa é muito difícil, e às vezes isso não adianta. Aí vem uma lição dura, uma dor, né? E como eu não aprendo pelo amor, necessariamente a vida fala, tem que aprender de uma forma um pouco mais difícil aí. Estou tentando, mas tá dando não, né? Então, é uma forma da vida chamar um pouco mais a nossa atenção. Difícil? Muito difícil, né? Por isso que a gente precisa da ajuda um do outro, porque isso ajuda realmente a levar a vida, tá? Tanto dos amigos do plano aqui carnal, quanto dos amigos do plano espiritual. E ainda Jung veio para nos ajudar a lembrar o quê? Nessa caminhada toda, né, que a finalidade da vida, olha isso, não é, lembrem-se que a finalidade da vida não é a aquisição da felicidade, mas a busca de sentido, de significado. Isso é, entender e buscar o sentido existencial, essa busca interna, pela transformação aqui, ó, moral e intelectual. Então, é muito mais importante do que sensações efêmeras, do que decorre apenas do ter, né? Novamente, completando, a Joana de Ângeles, ela
nos traz que quanto mais se desenvolve o sentimento afetivo no ensaio da gentileza e do altruísmo, mais expressivo se faz o sentido retributivo. Porque a gratidão é a maior medida do caráter de uma pessoa. Pois à medida que se recebe da vida, doa-se incondicionalmente. Na medida que se é aceito e querido, mais se ama, mais se agradece, melhor se agradece. Olha que lindo. Então, essa forma de nós nos relacionarmos com as coisas que acontecem, né, com os eventos, a forma como a gente participa da vida, nos permite também abrir algumas chaves de compreensão através do exercício da gratidão. Quem é grato, olha isso, é mais sereno, compreende melhor a lei de causa e efeito, de ação e de reação, né, que são as leis da vida. As pessoas que têm gratitude verdadeira, né? Elas têm um senso maior de consequência, exatamente por conta da lei de ação e de reação, bem compreendida através da aplicação prática na sua própria vida, nessa ou nas outras. Então, se eu já venho, é porque eu passei por vários e muitos perrengues lá atrás. Então, eu já trago esse conceito, né? Esse senso de consequência mais burilado, um senso de consequência, um senso de justiça, um senso de equidade, tá? Eu tenho uma alta noção de pertencimento. Uma coisa é eu precisar desse pertencimento, outra coisa é eu já me sentir integrado a esse grande processo de pertencimento, de associação, de cooperação. Eu preciso me sentir parte integrante ou eu já sou parte integrante, né? Então, uma pessoa grata também, ela tem um alto senso de utilidade e responsabilidade, de liberdade, ela sabe usar bem a liberdade e a autonomia. Né? Ok? Nós estamos nesse caminhar, né? Muito bem. Por que ser grato pela vida? Né? Dentre várias outras situações que eu acabei de colocar, várias outras vantagens, né, em trabalhar esse sentimento de gratitude, de quebra a gente vai trabalhar aí um pouco a comunicação, a gente acaba tendo uma comunicação mais assertiva. E aí, lendo e fazendo um curso sobre comunicação não violenta, falei, eu vou aproveitar, porque eu não posso ficar com isso só para mim, né? Então, saindo um pouco do conceito da religião, da filosofia, né? Vamos trazer um pouco a outras ciências, tá? Então, Marshall Rosenberg, no livro Comunicação Não Violenta, ele explica de uma maneira muito simples, tá? Uma linguagem muito simples, valores e princípios de uma comunicação mais assertiva, tá? Então, e aqui ele ensina a gente realmente nessas habilidades, é muito interessante. Resumidamente, o que ele traz, tá? Resumidamente, reveja os julgamentos, as comparações. Olha isso, não está escrito no Evangelho? Verdade? Né? Observe sem avaliar, sem criticar, reveja os julgamentos, mas observe apenas como um ponto de vista do outro. É só um ponto de vista do outro. Ele pode ter, eu posso ter o meu, por que ele não pode ter o dele? Percebe? Então, rever os nossos julgamentos. Que mais? São 5, tá? Segundo, reconheça e expresse melhor seus sentimentos. Seus sentimentos em relação à forma como você vê as coisas, né? Porque ninguém é responsável pelo que você sente, né? As pessoas, na verdade, as coisas em si não te afetam. Então, assim, porque normalmente a causa do que acontece não está no outro. O outro é o meio, né? Está em nós, não está no outro. Então, nós somos a raiz de todo o processo de violência na comunicação. Né? Então, eu não posso achar que o outro, por exemplo, é culpado daquilo que eu sinto.
Então, eu fico terceirizando, eu fico passando para frente, quer dizer, aí eu nunca vou melhorar. A culpa sempre é do outro, nunca é minha, né? Terceiro ponto, aprenda a pedir e não exigir. Então, é expressar. É difícil a gente fazer isso, né? Eu fiquei me observando esses dias. Eu sou uma pessoa muito de ação, né? Então, outro dia minha mãe Deus falou assim: puxa, faz, pede ajuda, né? É, a minha irmã também uma vez falou assim: poxa vida, você acaba dizendo que você não tem muito tempo, mas você nunca pede ajuda, né? Então, porque é difícil pedir. Então, eu falei, puxa vida, eu não sei pedir, né? Então, aprender a pedir e não exigir. E aí, fazendo uma aula com as crianças e trabalhando a parábola do filho pródigo, tá aí, né? O filho pródigo que partiu para terras longínquas porque ele queria parte da herança do pai, ele exigiu do pai que ele queria ir embora, né? Então, aprender, é que eu não vou entrar em detalhes agora, mas só a parábola do filho pródigo, ele dá 2 palestras, é uma coisa maravilhosa, depois a gente trabalha isso. Mas aprender a pedir e não exigir, eu tenho a oportunidade de expressar para o outro alguma sugestão de como as coisas podem ser resolvidas, né? Do que a pessoa pode contribuir em relação ao que eu gostaria e de como eu posso contribuir com aquilo que a pessoa gostaria, percebe? Né? O problema é que a gente só sabe reclamar, não é verdade? A gente só sabe reclamar, a gente só sabe dar palpite, a gente mostrando a nossa insatisfação, a nossa indignação em relação a tudo, né? Mas a gente não apresenta ideias claras de como as coisas poderiam ser melhor resolvidas, né? Não sabemos dizer, na verdade, o que a gente gostaria, porque nem a gente sabe. Então, num pedido, aprender a pedir e não exigir, num pedido, a gente dá a chance para o outro de enriquecer a nossa experiência. Muito lindo. Muda muito a nossa forma de ser, de pensar e de relacionar com o próximo, né? Receber com empatia. Olha isso, que na verdade é um complemento, né? Então, receber com empatia, não importa o que a pessoa está, se a pessoa está tentando te depreciar, te zoar, te ofender, né? Por trás de absolutamente qualquer mensagem, eu posso extrair, né? O que ela observa, o que ela está sentindo, qual é a responsabilidade dela em relação àquilo que ela está sentindo, né? E o que ela está me pedindo, porque essa responsabilidade é dela, não é minha. Todas as pessoas que passam pelo nosso caminho, no fundo, né, estão nos pedindo alguma coisa, só que não estamos sabendo identificar, né? E por último, estou brigando aqui com o computador. Entenda a pessoa sem ser ferido. Olha que interessante. Porque quando eu entendo o que a pessoa necessita e o que é responsabilidade dela e como que eu posso enriquecer a vida dela, eu já não preciso mais me sentir ferida, né? Eu posso interpretar aquilo que está por trás daquilo que originalmente ela poderia até me ferir, né? Mas eu não preciso me sentir ferida, eu não preciso mais me ferir quando eu consigo compreender isso, né? Porque me sentir ferida é uma decisão somente minha, não é do outro, nunca. Tá? Então, gente, só para finalizar, tá? Na imaturidade emocional, ainda nós enxergamos a gratidão, como uma retribuição a um bem ou a um favor recebido, né? Que é uma forma de devolver, é uma espécie de convenção, como eu falei, tá? E a gratidão, ela é um sentimento nobre, nunca se esqueçam disso, ok? Que caracteriza exatamente esse nosso psicológico mais equilibrado, esse nosso psicológico mais maduro,
esse nosso ser psicológico, né? Que já tem e já vem domando os seus sentidos através do exercício racional, da compreensão de tudo o que te chega, né? Então, não nos conhecer nos faz escravos de nós mesmos, né? Foram semanas de autodescobrimento, foram semanas de muita mudança interior, né? E de tentativas de se colocar em prática, né? Difícil, muito difícil, mas a gente precisa dar o primeiro passo, né? E tem realmente tornado a minha vida muito mais leve e das pessoas que convivem comigo também, ok? Era essa mensagem que eu queria estar compartilhando com vocês. Gratidão eterna.